A paz de Deus a todos, irmãos. Hoje, então, nós vamos continuar o estudo, queridos, de Apocalipse. Nós estamos no nono vídeo, é um vídeo número 9 da série Apocalipse, tá bom? Irmãos, então nós estamos na quinta carta à igreja de Sardo, Apocalipse 3, verso 1 até 6, tá bom, queridos? Então, como nós sabemos, as 7 igrejas do Apocalipse, a igreja de Sardes, cidade de Sardes, abaixo de Tiatira, aqui, no sentido horário, né? Foi o destino das cartas, sentido horário: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes. A ilha de Patmos, aqui no Mar Egeu, nós estamos falando da parte ocidental da Turquia, onde estão localizadas 7 igrejas, tá bom? Então, a cidade de Sardes, ela estava situada a 50 quilômetros a sudeste de Tiatira, ficava no sul e leste, né? Sudeste de Tiatira. Era a capital da Lídia. A adoração ao imperador romano e a Ártemis, em romano a deusa da guerra era Ártemis e em grego Afrodite, deusa da guerra e do amor, da fertilidade também, na verdade, fertilidade era efetivo ali. Então, tinha adoração às deusas ali da mitologia, tal, deus da guerra, e também tinha ali adoração ao imperador romano, na cidade de Sardes. Essa parte mais histórica. Então, irmãos, Apocalipse 3, de 1 a 6, nono vídeo da série. Então, verso 1: E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Voltando a falar da menorá, né, irmãos, ali o Senhor Jesus, todo aquele azeite de ouro ali iluminando as 7 igrejas, né? Sempre o Senhor Jesus fortalecendo. E aí: eu sei as tuas obras, que têm nomes de que vives e está morto, né? Uma repreensão. Então, irmão, o Senhor Jesus fez uma repreensão lá da parábola do rico insensato. Na verdade, eram 2 irmãos lá que queriam que o Senhor Jesus julgasse uma causa, né? E ele falou para as pessoas não se prenderem às coisas da terra, que as coisas materiais, mas tem uma dica interessante. Então, lá em Lucas 12, 19 a 21, está escrito assim: o homem da parábola, né, um homem rico, né, um homem ali, olha que ele diz: e direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe e folga, né? Então, querendo dizer da concepção errada, né? Eu sei as tuas obras. Você tem o nome de que vive, mas está morto. Olha que concepção equivocada, né? Era uma coisa, mas ele achava que era uma coisa, mas era outra, a mesma coisa. Achando, né? Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será, né? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Quer dizer, a pessoa se dedicou, colocou todas as suas fichas nas coisas materiais e nem estava preocupado com as coisas espirituais. Estava vivendo como se nunca fosse morrer. E, na verdade, o homem, ele tem que viver sabendo que ele vai morrer, né? Pelo menos, né, irmãos? Quem não vai morrer, que vai estar aqui na volta do Senhor Jesus, é a exceção da regra, um número mínimo, ínfimo, né? Certo? Então, é isso aí. Ser vigilante, confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Uma repreensão ainda, né? Ali ao ancião da igreja, ele tinha que monitorar melhor a igreja, né? As obras não estavam perfeitas e era para confirmar os que estavam lá meio vivo, meio morto, né? Então, aí Ezequiel 33, de 2 a 5. Olha, sempre o Apocalipse, né, irmãos, fazendo aquele compilado dos profetas. Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhe: quando eu fizer vir a espada sobre a terra e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e o constituir por seu atalaia, né, sentinela, pessoa que fica lá vigilante, e vendo ele que a espada vem sobre a terra,
tocar a trombeta e avisar o povo, e aqui o atalaia, né, o que estava lá no posto avançado, ele tá vigilante. Se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, quer dizer, alguém ouviu a trombeta, mas não se deu por avisado, e vier a espada e o tomar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Quer dizer que o atalaia não tem culpa nenhuma. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Quer dizer, o atalaia tocou a trombeta, avisou e muitos escutaram. Então, esse salvou a sua vida. Então, né, o ancião deveria estar alerta, vigilante, um atalaia, né, um sentinela. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que horas te virei. A vinda do Senhor como ladrão, irmãos, tem a parte bíblica, irmãos, da queda da Babilônia. Eu acredito, irmãos, que em toda a Bíblia é o lugar mais interessante para se fazer uma comparação. Ainda em Ezequiel 33:6 aqui, né? Mas se quando o atalaia vir, no sentido dos olhos, né, enxergar que vem a espada, não tocar a trombeta e não for avisado o povo, se a espada vier e levar uma vida dentre eles, esse tal foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue derramarei da mão do atalaia. Aí o atalaia ficou responsável, porque não tocou a trombeta, né? Nesse sentido. Aí, irmãos, aqui em Mateus 24, naquela série já escatológica do Senhor Jesus, irmãos, ele vai falar sobre a vinda como ladrão, né? Então, Mateus 24, 42, 44, vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso, se o pai de família soubesse a que vigília da noite, quer dizer, que horário noturno havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis, né? Então, a vinda do Senhor Jesus como ladrão. Então, irmãos, olha só que interessante, né? O profeta Isaías, né, previu uns 200 anos antes da queda da Babilônia. Então, ele via, lembra da estátua, né, que a Babilônia ia cair na mão dos medo-persas. E o que aconteceu? Isaías, lá 200 anos antes, já previa que os medo-persas, eles chegariam, os medos, e pegariam a Babilônia de uma forma que ela estaria na maior distração, né? Não percebendo nada. Eles iam pegar ali as portas abertas, iam entrar como aconteceu ali em Daniel 5, de 1 a 31, quem não conhece pode ler o capítulo, o banquete do rei Belsazar, a mão misteriosa, né? Irmãos, que eles estavam lá na Babilônia, convidou um monte de nações, pessoas poderosas para estar dentro de uma festa, e eles estavam lá com os vasos de ouro que o rei Nabucodonosor tinha trazido do templo. Eles estavam honrando os deuses de pedra e tal, e aí de repente, né, uma mão misteriosa escreveu lá na parede que ele foi achado pesado, né, que as atitudes do rei Belsazar era uma atitude de condenação, e que como era uma atitude maligna, o Senhor tinha dado como culpado, então ele ia ter que pagar uma pena e o reino ia ser dividido. E ali na própria descrição histórica, né, fala que o rei foi morto naquela noite. Então foi invadida a Babilônia. Irmãos, depois quando nós chegarmos no Apocalipse 17, nós vamos comentar, mas, irmão, só a título de curiosidade, Apocalipse 17, verso 2, fala assim, com a qual se prostituíram os reis da terra, porque lá eles estavam com as suas mulheres na maior prostituição, né? E os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Então o pessoal estava bebendo lá, maior festão, né? E despreocupado e louvando os deuses que não são deuses, né? De repente a Babilônia caiu. Então, irmãos, é a vinda do Senhor como ladrão, é a imagem
perfeita de como será na parte escatológica a chegada do Senhor Jesus. Nós, irmãos, somos igual Daniel, não estava lá na festa, mas depois ele foi chamado para interpretar o que a mão tinha escrito. Porque nós estamos ligados, nós sabemos que o Senhor Jesus está para chegar, né? Mas o mundo não. O mundo acha que o Deus deles são as coisas materiais, né? O dinheiro, todas essas coisas. Eles estão louvando esses deuses e estão achando que isso vai continuar da maneira deles, eles que mandam, né? E oprimem os filhos de Deus, mas isso não vai ficar assim não, né? Daqui a pouco o Senhor Jesus chega aí e vai fazer uma reviravolta nessas coisas, tá bom? Porque, irmão, eu me concentrei mais nessa parte do verso 3, porque é o cerne da questão, é a parte principal, tá bom, queridos? Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Então, lá em Números 9:13, né, irmãos, tinha lá na lei como que um sacerdote, lembra que nós seremos reis e sacerdotes, como que ele tinha que proceder. Então, todo aquele que tocar algum morto, cadáver de algum homem que estiver morto e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor. Só para fazer um trocadilho aqui, irmãos, nós temos que estar sempre atentos para que nós não manchemos as nossas vestes, que nós não estejamos contaminados, porque nós somos o tabernáculo do Senhor, né? E o Senhor Jesus, ele está em nós, ele faz morada, então ele não vai habitar num lugar sujo, né? E aquela alma será extirpada de Israel, porque a água da separação não foi espargida sobre ele, imundo será, está ele na sua imundície. E como que nós nos limpamos? Quando nós aceitamos o batismo, o concerto com o Senhor Jesus. Isso nos faz uma limpeza e depois nós mantemos, nós não tocamos mais em nada imundo, nada morto, né? Aí tudo isso no sentido espiritual, nós vamos nos mantendo limpo para a chegada do Senhor. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome no livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos, né, irmãos? Quem estiver de veste branca, fez o concerto, vai ser rei e sacerdote, vai receber a primeira ressurreição, corpo glorificado igual do Senhor Jesus, tudo isso. Então, Lucas 12, 8, 9. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Quer dizer, nós estamos aqui confessando que somos filhos de Deus, aceitamos o batismo, confessamos a palavra, que Deus é Deus, não somos do mundo. Então, depois o Senhor vai nos confessar também perante os anjos. Mas quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus, né? Estamos aqui, irmãos, passando uma mensagem no sentido de que nós não negamos o Senhor. Nós estamos aqui, somos testemunhas verazes do Senhor, né? Falamos que Ele é o Deus Salvador, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e que todo o poder está na mão dEle, que esse poder vai ser constituído ainda. Só iniciar o milênio que esse poder será constituído e afirmado, né, irmãos? Louvado seja Deus. Claro que o Senhor, as decisões, tudo é soberano, a vontade dele prevalece, mas ele deixa o livre-arbítrio, né? Mas lá dentro do milênio, não. Todo pecado será punido imediatamente. Então, Zacarias 3, de 3 a 5. Olha só que interessante, né, irmãos? Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estas vestes sujas. E a ele lhe disse: eis que te tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. E disse eu: ponha-lhe uma mitra limpa, né, um turbante na sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça e o vestiram de vestes. E o anjo do Senhor estava ali. Então, sacerdotes Josué ali, né, irmãos, ele estava com as vestes sujas e foi limpa. Nós também, irmãos, nós viemos, né, nós aceitamos o chamado do Senhor, nós estamos, né, irmãos, com uma veste suja também, e o Senhor agora nos ordenou reis, seremos reis e sacerdotes, e estamos branquejando as nossas vestes
no sangue do Senhor, no concerto, no batismo, na palavra, né, irmãos, aguardando, né? E o turbante, aquilo que vai sobre a nossa cabeça, né, irmãos, tem que estar limpinho, que a nossa mente sempre com a luz da palavra, todas essas coisas, não tem escuridão na nossa mente. Falhamos, erramos, mas estamos sempre nos pés do Senhor pedindo socorro e misericórdia. Tá bom, queridos? Verso 6, então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Esse verso é recorrente, Romanos 2,13, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados, né, irmãos? Então, nós temos a preocupação de andar com a Bíblia, né, irmãos? Sempre conosco, na nossa mente, lendo, buscando o Senhor, buscando esclarecimento, aquilo que é o Senhor nos revelações, entendimento, para nós praticarmos da melhor forma a lei do Senhor ali, né, irmãos? Já, irmãos, sabendo que seremos reis e sacerdotes, teremos funções dentro do milênio, né? Nós ressurretos, corpo igual do Senhor Jesus. As nações e os judeus que não aceitaram o Senhor na primeira vinda, mas os que estiverem vivos, entrarão num corpo de carne e serão sacerdotados por nós, né? Muitos dos primeiros serão os derradeiros. Eram para ser os primeiros. Muitos deles serão os derradeiros. E nós, irmãos, que estaríamos como derradeiros, lá no julgamento, fomos resgatados e fomos colocados como primeiros pelo concerto do Senhor Jesus. Tá bom, queridos? Então, irmãos, eu convido os irmãos para participar do canal Evangelho, a Bíblia nos meios digitais. Irmãos, quem gostou do vídeo e puder deixar o seu like, divulgar nos grupos de irmãos, no sentido, irmãos, de nós divulgarmos a palavra de Deus nos meios digitais. Tá bom, queridos? Deus abençoe a todos.